Nessa aula vamos falar sobre problemas de cobertura. Os problemas de cobertura, eles possuem uma estrutura muito similar, né? Tem uma característica ali em comum, como a gente vai observar. Por quê? Eles envolvem uma seleção de uma coleção de subconjuntos, então você sempre vai ter um subconjunto maior e você vai selecionar subconjuntos deste conjunto maior. A forma como que essa seleção é feita, ele pode ser então caracterizada como uma cobertura, uma partição ou empacotamento com relação ao conjunto S. Para a gente entender um pouquinho melhor essa estrutura de cobertura, partição e empacotamento, eu vou fazer algumas definições aqui para vocês. Tá? Então, por exemplo, se a gente tiver ali o nosso conjunto maior S, dado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E eu vou considerar coleções de subconjuntos formada da seguinte forma. Então, por exemplo, o S1 ele contém os elementos 1, 2, o S2 os elementos 3, 1, 3, 5, o S3, 2, 4, 5 e assim por diante até o S6 ele contém então os elementos 4 e 5. Então, a gente pode considerar, dentre esses subconjuntos de S1 até S6, uma coleção desses subconjuntos. A forma como a gente vai fazer essa seleção, então, vai definir, então, uma cobertura, um empacotamento, ou uma partição com relação ao nosso conjunto maior S, formado pelos elementos de 1 a 5. Então, vejamos. Vamos começar pela definição de cobertura. Então, cobertura de S ele requer, então, uma união dos subconjuntos de S. Quando a gente faz a união desses subconjuntos, eu tenho todos os elementos do conjunto S, ou seja, a união forma o próprio conjunto S. Então, por exemplo, nesses subconjuntos que a gente acabou de definir, se a gente considerar o S1, que tem o elemento 1, 2, o S3, que contém os elementos 2, 5 e 4, e o S4, que contém o elemento 3. Então, a hora que a gente faz a união deles, a gente obtém todo o conjunto S. Observem que aqui eu tenho uma interseção. O conjunto S1 e o S3, eles possuem o mesmo elemento 2. Isso não é um problema quando você tem uma cobertura. O importante é que você tenha colecionado todos os elementos do seu conjunto maior. Então, como o próprio nome diz, você cobre o conjunto, forma uma cobertura, mesmo que com interseção. Não tem problema. Já no empacotamento, a gente não quer que essa coleção contenha o conjunto completo, mas que elas tenham interseção vazias, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu considerar o S5, que contém só o elemento 1, o S4, que contém só o elemento 3, e o S6, que contém os elementos 4 e 5. Então, quando a gente faz a interseção, a gente tem nenhum elemento em comum, ou seja, a interseção é um conjunto vazio. Se a gente fizer a união de S5, S4 e S6, isso aqui não forma o conjunto S completo, porque eu vou estar com o elemento 2 fora dessa união, tá? Mas isso não é um problema no empacotamento. Em geral, problemas de empacotamento, você tem restrições para obedecer, como, por exemplo, restrições de capacidade, de peso ou de dimensão, em que você precisa fazer o empacotamento. Então, como você empacota um elemento uma única vez, então é importante que essa interseção seja vazia. E como a capacidade nem sempre vai permitir com que você carregue todos os elementos, então você vai precisar de restrições de empacotamento. Já o problema de partição, né, uma partição então vai requerer uma seleção de subconjuntos que cubra todo o conjunto, mas que cubra de forma especial, não pode ter elementos em comum, ou seja, eu vou cobrir todo mundo e a interseção vai ser vazia. Então, por exemplo, se a gente considerar o S1, o S4 e o S6, então a gente tem aqui o S1, o S4 e o S6, né, aqui na última figura aqui à direita. O S1 contém o elemento 1, 2, o S4 contém o elemento 3 e o S6 a gente tem o elemento 4 e 5. Então, a gente vai ter todos. 1, 2, 3, 4 e 5 a gente tem o conjunto S. E nenhum elemento está simultaneamente nos demais conjuntos. Então, a interseção é vazia, a gente cobriu todo mundo. Então, partição, para nós, vai ser uma cobertura e um empacotamento. Cobre todo mundo, mas de uma forma especial. Não pode haver interseção, tá bom? Então, a gente entendeu agora os conceitos de partição, empacotamento e cobertura. Né? Então, como a gente vai observar aqui, os problemas que são enunciados como problemas de cobertura, então eles vão ter essa característica. Em geral, vão ter um custo CJ associado a esse subconjunto SJ.
E podem ser enunciados da seguinte forma: uma coleção, selecione uma coleção de subconjuntos de custo mínimo para problemas de cobertura e partição, e valor máximo para problemas de empacotamento. Em geral, eles vão ter essa estrutura aqui, tá? Então, na cobertura e na partição, a cobertura você vai colocar todo mundo, e na partição você vai colocar todo mundo sem repetição, tá? Em geral, esses problemas são de custo mínimo. Já no empacotamento não pode haver, eh, não pode haver, a interseção tem que ser vazia, não pode ter repetição ali, não precisa ter a cobertura. Então vamos lá. Para a gente entender o nosso exemplo, né, então, vamos considerar algumas aplicações que acontecem com essa estrutura de problemas de cobertura. Então vocês vão observar que muitos problemas, por exemplo, localização de facilidades de emergência, como, ambulâncias, estações de bombeiro, postos de atendimento e assim por diante, tá, postos policiais. Eles foram dos primeiros problemas que foram modelados aí como problemas de cobertura. E alguns desses exercícios aqui vão aparecer na lista para vocês fazerem essa modelagem de problemas de cobertura, né. Então, considerando ainda na constituição dos subconjuntos que a gente considerou, SJ para J de 1 até 6, a gente vai pensar que SJ aqui é um subconjunto de bairros. Então, a gente está com problemas de localização de facilidades. Cada facilidade SJ, cada conjunto SJ, tem um conjunto de bairros que uma determinada facilidade J, então J que está se referindo à facilidade, vai atender a esse subconjunto de bairros aí, por exemplo, num intervalo de até 10 minutos, ou uma distância máxima de 10 quilômetros e assim por diante, tá? E para isso, essa facilidade tem um custo CJ de instalação, que também já é conhecido inicialmente. Então, em geral, você já tem esse custo. E aí você quer determinar, então, quais dessas facilidades, o A1, A2, A3, A4, A5 ou A6, a selecionar para que os bairros 1, 2, 3, 4 e 5 sejam atendidos nesse intervalo de tempo de 10 minutos e com o mínimo possível. Obviamente que se a gente selecionasse as 6 facilidades, todos os bairros seriam atendidos, mas a um custo bem alto, tá? Então, aqui para a gente entender um pouquinho melhor, o S1 contém os bairros 1 e 2, então a facilidade 1 atende o bairro 1 e 2. A facilidade 2 atendem os bairros 1, 3 e 5. E a facilidade 6, por exemplo, atende os bairros 4 e 5. Tá? Então, a gente quer determinar aí, formular uma modelagem para determinar quais dessas facilidades serão selecionadas para atender todos os bairros com o custo mínimo possível de instalação, tá? Então, a gente vai definir as variáveis de decisão XJ binária, que vale 1 se a facilidade J é selecionada, e 0 caso contrário. Para J, variando então de 1 até 12. Até 12 não, J variando de 1 até 6. O número de facilidades aqui nesse exemplo é 6, tá? Então, vamos lá. Então, como a gente quer minimizar o custo, basta fazer então a função objetiva, soma do custo multiplicado pela variável de decisão. Se a variável de decisão é 1, é porque a facilidade foi implementada, então eu vou multiplicar pelo custo. Se é 0, ela não foi implementada, então o custo será anulado, não será levado em consideração. Observem que aqui as restrições que aparecem são apenas restrições de cobertura. Então, a gente precisa que o bairro 1 seja atendido por alguma facilidade. Então, eu coloquei aqui nessa imagem do lado direito a constituição dos subconjuntos lá. Então, o S1 contém o bairro 1 e 2, o S2, 1, 3 e 5, e assim por diante. Então, observem que o bairro 1 ele é atendido pela facilidade 1, porque está em S1, pela facilidade 2, porque está em S2, e pela facilidade 5, porque o 1 também pertence a S5 aqui. Então, para que o bairro 1 seja atendido em menos de 10 minutos, eu preciso escolher uma dessas facilidades, ou a 1, ou a 2, ou a 4. Então, eu vou necessitar colocar uma restrição, que x1 mais x2 mais x5 seja maior ou igual a 1. Da mesma forma, para atender a facilidade 2, para atender o bairro 2 em menos de 10 minutos, observe que o bairro 2 é atendido pela facilidade 1 e 3 apenas, então x1 mais x3 precisa ser maior ou igual a 1. Da mesma forma, a facilidade 3 é atendida pelos bairros 2 e 4, a facilidade 4, o bairro 4 é atendido pela facilidade 3 e 6, então x3 mais x3 maior ou igual a 1 vai garantir que o bairro 4 seja atendido.
E o bairro 5 é atendido pelas facilidades 2, 3 e 6. Então, x2 mais x3 mais x6 precisa ser maior ou igual a 1 para que o bairro 5 seja atendido por uma dessas facilidades. Então, aqui você tem um modelinho bem simples, né? Uma função objetivo linear com restrições lineares. E observem que curioso aqui, que nesse problema de localização de cobertura, ele vai ter sempre essa característica, né? As restrições de cobertura são formadas por matriz de incidência zeros e uns. Então, observem que aqui você tem só elementos uns ou zeros aqui nessa combinação linear. Então, em geral, os problemas de cobertura eles vão ser enunciados dessa forma: minimizar um custo vezes x sujeito a x maior ou igual a 1 para problemas de cobertura. Então, igual a 1 para problemas de empacotamento e menor ou igual a 1 para partição, tá bom? Então, observem aqui, não, empacotamento menor ou igual a 1 e partição igual a 1, porque a partição precisa empacotar, então precisa colocar todo mundo também, tá bom? E observem que essa matriz A aqui, então, é uma matriz formada por zeros e uns. Então, esse AJ aqui da matriz A, ele vale 1 se a facilidade I se o bairro I, aqui eu vou pensar no contexto do bairro, se o bairro I é atendido pela facilidade J, tá bom? Então, se a tarefa I, o bairro I, enfim, é atendido pela facilidade J, tá bom? Então, uma matriz de incidência formada por zeros e 1. Então, no nosso exemplo ali, só para a gente visualizar um pouquinho melhor, então aqui a gente tem o custo variando de 1 até 6, C1, C2 até C6, né? XJ também vai variar de 1 até 6, X1, X6, lembrando que o índice está relacionado à facilidade, a gente tinha 6 subconjuntos, cada um deles indicando uma facilidade. Então, aqui, a nossa matriz A, observem que você tem aqui na linha 1, o elemento 1, né, 1 vezes x1, mais 1 vezes x2, mais 0, x3, mais 0, x4, mais 1 vezes x5, mais 0, x6. Então, a primeira linha vai ter o elemento 1, 1, 0, 0, 1, 0, que é essa primeira linha. Da mesma forma, na segunda linha, a gente vai ter o elemento 1, 0, 1, depois completando por zeros e assim por diante. Essa é a matriz A. Então, a IJ é igual a 1, se o bairro I é atendido pela facilidade J e caso contrário, tá bom? Então, sempre vai ter essa estrutura aqui, o problema de cobertura, um problema de cobertura simples, então tem só restrições de cobertura. Então, normalmente, outros problemas podem conter mais algumas restrições, como, por exemplo, a gente vai ver aqui no nosso exemplo que eu vou colocar já já. Eu sugiro que vocês implementem essa modelagem do problema de cobertura, considerando os custos, então, de 20, 76, 16, 23, 23 e 18, para as facilidades 1, 2 a 6 ali. E você vai ter, então, como solução Z igual a 59, escolhendo as facilidades 1, 3 e 4, vai estar atendendo todos os bairros, tá bom? Todos os bairros são atendidos com essa solução. Então, agora o exemplo que eu vou considerar aqui, a gente vai construir a modelagem para problemas de cobertura. Olha só a situação. Essa empresa aqui, Southwestern Airways, ela precisa alocar suas tripulações para cobrir todos os seus próximos voos. Então, a gente quer determinar, então, como alocar exatamente 3 tripulações com base em São Francisco. Então, a sede dessas tripulações reside em São Francisco, há 11 voos listados numa tabela que eu já vou mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui nessa tabela os 11 voos, né? Aqui na primeira coluna. O voo 1, ele sai de São Francisco, vai a Los Angeles. O voo 2 de São Francisco a Denver. O 3 de São Francisco a Seattle. O 4 de Los Angeles a Chicago e assim por diante. O último voo, por exemplo, ele vai de Seattle a Los Angeles. Aqui na primeira linha, a gente tem 12 sequências possíveis de voos, que eu vou chamar de 1 a 12. A sequência 1, ela sai de São Francisco a Los Angeles e vai de Los Angeles e volta para São Francisco. Então, observem que a sequência 2, ela também sai de São Francisco, só que ela vai para Denver. E de Denver, ela volta para São Francisco, tá? Então, 2 voos de bate e volta. A sequência 1 tem custo de 2 vezes $1.000. A sequência 2 tem um custo de $3.000 e assim por diante. Vamos pegar aqui uma sequência, por exemplo, ó, a sequência 5. A sequência 5, ela sai de São Francisco. Observe que todas saem de São Francisco, tá? Depois ela vai, eu vou procurar o número 2 agora, ó. Então, observem que esses números em azul aqui na tabela, eles estão indicando a sequência do voo. Então, a sequência 5, ela sai de São Francisco. Agora eu vou lá onde está o número 2.
De São Francisco ele ia para Denver, né? De Denver ele vai para Chicago. Agora eu vou para o número 3. De Chicago ele vai para Denver. Denver, agora eu vou para o número 4. Denver volta para São Francisco. Então, observem que tem 4 voos nessa sequência. A sequência 1 e 2 e 3 tinham 2 voos apenas, bate e volta. Por exemplo, a sequência 12, vou pegar a última. Então, ele sai de São Francisco, vai para Seattle, de Seattle vai para Los Angeles, de Los Angeles vai para Chicago, de Chicago vai para Seattle e, por fim, de Seattle ele volta para São Francisco, voltou para a sede. Com um custo de 9 vezes $1.000, tá bom? Então, observem que aqui você tem os custos. Então, a gente quer alocar exatamente 3 dessas tripulações, então eu preciso escolher. Eu vou alocar uma tripulação para a sequência 1, ou para 2, ou para 3, ou para 12. Quais 3 dessas sequências eu vou escolher para fazer a alocação dessas 3 tripulações? Então, observem que a gente tem um problema de cobertura aqui bem definido. Cada voo precisa ter uma tripulação, tá? Observe que por eu ter acordos trabalhistas, por a empresa ter acordos trabalhistas, eu não posso selecionar, por exemplo, se uma tripulação tiver num voo, ela vai, mesmo que ela não esteja trabalhando, ela esteja viajando como passageiro, ela tem que ser paga, né? Então, por exemplo, se eu fizesse a escolha de 12, né, eu não posso, só posso escolher 3, mas pensando que eu pudesse escolher quantas eu quisesse. Se eu quiser escolher as 12 sequências, ali, alocar uma tripulação para cada uma das sequências, eu vou ter a certeza que todos os voos estão cobertos, mas é um custo muito alto, já que eu vou estar pagando todas essas tripulações aí, tá bom? Então, a ideia nossa é identificar quais dessas sequências para alocar essas 3 tripulações com o menor custo possível. Quero que vocês resolvam aí utilizando, por exemplo, o Lingo, ou Gurobi, ou até mesmo o Solver, tá bom? Vamos fazer a modelagem primeiro, tá? Então, como a gente tem ali que decidir qual sequência de voo escolher, né? A gente tem 12 sequências de voos, então eu vou ter 12 variáveis de decisão que eu vou chamar de XJ, se é 1 se a sequência J for destinada a uma tripulação e 0 se não for destinado. A primeira restrição que a gente tem é que a gente só pode designar 3 tripulações. Então, a soma dessas variáveis de decisão não pode passar de 3. Então, exatamente 3, porque eu quero designar 3. Se fosse até 3, seria menor ou igual, tá bom? Se fosse pelo menos 3, seria maior ou igual. Então, essa restrição aqui já vai garantir que eu escolho apenas 3 tripulações. Obviamente que a empresa já tinha um estudo anterior que já sabia que 3 já seriam suficientes para fazer toda essa cobertura, tá? Senão você pode alterando essa modelagem aí. Então vamos lá. Agora faltam as restrições de cobertura dos voos. Então a gente precisa identificar aqui quais são aqueles os subconjuntos, né, que cobrem cada uma desses voos. Então a gente está pensando aí nas facilidades. Então a gente precisa construir aí os subconjuntos que atendem cada um dos voos. Então olha só, então vamos pensar que a gente precisa ter uma tripulação do voo 1. Eu destaquei o voo 1 aqui em amarelo na primeira linha, que vai de São Francisco a Los Angeles. Eu tenho que as sequências 1, 4, 7 e 10 fazem esse trecho de São Francisco a Los Angeles. Então, para garantir que esse trecho tenha uma tripulação, pelo menos uma dessas variáveis precisa assumir o valor 1. Então, o somatório dessas variáveis, x1, 4, 7 e 10, precisa ser maior ou igual a 1. Fazendo uma análise para o último voo de Seattle a Los Angeles, por exemplo, a sequência 6, 9, 10, 11 e 12 fazem esse trecho de Seattle a Los Angeles. Então, para garantir que esse voo tenha uma tripulação, pelo menos uma das variáveis, 6, 9, 10, 11 ou 12, precisa ter o valor 1. Então, portanto, sua soma maior ou igual a 1. Tá? O custo aqui, basta fazer a multiplicação do custo pela variável de decisão. A gente já vai ter bem definido a nossa função objetivo, tá bom? E fazendo análise para os demais voos, a gente tem, então, o modelo completo. Então, o nosso modelo completo, ele vai ter, então, a soma para xi variando de 1 até 12, de xi de i variando de 1 até 12, do ci vezes o xi. Coloquei aqui, eu coloquei o somatório desenvolvido, mas a gente pode colocar no somatório generalizado ali contraído, tá bom? Então, observem que aqui do lado direito eu construí os bairros, né? O conjunto de voos que atende cada uma dessas facilidades. Nesse caso aqui, a facilidade é a sequência, né? A sequência de voo. Então, a sequência 1
atende a facilidade, o voo 1 e 5. Vou repetir uma figura aqui. Então observem que como que foi construído então esse S1, S2 e assim por diante, olha só. Então a sequência 1, ela atende o voo de São Francisco a Los Angeles, que é o voo 1, chamei de 1 aqui, e o voo de Los Angeles a São Francisco, que é o voo 5. Então a facilidade 1, ela atende o voo 1 e o voo 5. Já a facilidade 2, ela atende o voo 2 de São Francisco a Denver, e o voo de Denver a São Francisco, o voo 8, então 2, 8, e assim por diante, né. Então, por exemplo, a sequência 12, ela atende de São Francisco a Seattle, o voo 3, ela atende o voo 4, ela atende também o voo 7 e atende o voo o voo 10 e o voo 11. Então, portanto, aqui vai ter o 3, o 4, o 7, o 10 e o 11. Então, foi assim que eu construí essas facilidades aqui, tá bom? Então, observem que, para que o bairro 1 seja atendido, que o voo 1 seja atendido, né, que é de São Francisco a Las Vegas, a Los Angeles, desculpa, eu preciso que pelo menos uma das facilidades que atendem esse voo seja selecionada. Né, então a gente já observou que o voo 1 ele está na facilidade 1, na facilidade 4, na facilidade 7 e na facilidade 10. Então x1 mais x4 mais x7 mais x10 maior ou igual a 1, tá? Só fazendo uma outra interpretação do que a gente acabou de ver no slide anterior. E assim por diante as demais restrições. Só para ficar na mesma nomenclatura do exemplo que a gente fez no início da aula, tá bom? Então, agora que a gente já tem o modelo construído, vamos colocar então a nossa modelagem generalizada, né? Então, já que a gente pensa em fazer então a implementação em AMPL, essa modelagem fica interessante então, utilizando a notação de somatório generalizado. Então, a gente tem aí somatório para J de 1 até 12, CJ vezes XJ, a nossa função objetivo. A gente tem, então, uma restrição ali de repetição para cada voo, para ir variando de 1 até 11, 11 é o número de voos, de A e J vezes X e J maior ou igual a 1, que são as nossas restrições de cobertura, nesse caso. A restrição adicional para que apenas 3 facilidades sejam escolhidas, as variáveis de decisões binárias, tá bom? Então, observem que aqui do lado direito, no canto superior, eu coloquei a nossa matriz de incidência, né? Então, observem aqui que a primeira coluna, ela foi obtida, então, das facilidades que atendem o voo. Na verdade, as facilidades que possuem os voos ali, né? Então, por exemplo, aqui, você vai observar que a facilidade 1, ela tem o voo 1 e o voo 5, tá? Então, 1, 2, 3, a linha 5 aqui. A facilidade 2 tem o voo 2 e o voo 8. A facilidade 3, o voo 3 e o voo 10, e assim por diante, tá? Então, assim que foi construído isso aqui para poder definir essa nossa matriz de incidência. Então, a gente tem aqui, usando a mesma notação do início da aula, o conjunto das facilidades, ou seja, quais são o conjunto de voos que aquela facilidade atende, tá bom? Então, aqui está o nosso modelo generalizado. Vamos, então, mostrar como fica a modelagem. Eu vou mostrar em MPL para o Limbo, em MPL para o Gurobi. Então, uma solução ótima seria, por exemplo, escolher a facilidade 3, 4 e 11, com um custo de Z igual a $18.000, né? Será que essa solução é única, né? A gente vai ver que não, na verdade. Então, por exemplo, a solução que o Lingo vai determinar é uma solução que escolhem as facilidades 1, 5 e 12 com o mesmo custo de $18.000, tá? Então, quando vocês forem implementar, comparem a solução do Lingo com a solução do Gurobi e com a solução do Solver, tá? Por favor. Então, aqui temos o nosso modelo implementado no Lingo. Então, eu estou utilizando aqui a notação, então, generalizada para poder escrever em AMPL, para eu não precisar
escrever as 11 restrições que a gente tem de cobertura, eu utilizei a matriz de incidência A e J. Então, observem que essa matriz ela é de dimensão voos por sequência. Então, eu defini voos de V1 a V11, defini sequência de S1 até S12, né, com os dados de que eu vou precisar dos parâmetros custo, a variável de decisão. E construir a matriz aqui da ordem voos por sequência para poder definir o A e J, nossa matriz de incidência 0,1 aí. Então, eu tenho ali a minimização da função objetivo, que é a soma variando em sequência de custo vezes a variável de decisão, a repetição @for em voos, né? Então, eu tenho uma restrição para cada voo de cobertura, a soma do AIJ vezes o XJ maior ou igual a 1, então, tá? A restrição de que 3 voos, né, são escolhidos, então a soma da sequência J, XJ é igual a 3, e aqui também o @for, eu declaro as variáveis de decisão binárias todas de uma vez, né, para um J variando em sequência. Temos 12 variáveis de decisão. Então, observem que aqui no nosso relatório de saída, eu já coloquei aqui o nosso relatório de saída, a gente tem a função objetivo ótima de $18.000 aqui, escolhendo as sequências 1, 5 e 12. Então, observem que o Lingo determinou aí a solução ótima, a segunda solução ótima indicada no slide anterior, né? E fazendo a implementação em AMPL para resolver no Gurobi, né? Então, a gente tem aqui o arquivo de modelo. Então, observando que eu estou usando os parâmetros M para a quantidade de voos até 11, o parâmetro N para a quantidade de sequências até 12. Eu tenho o custo, que vai de 1 até N, né? O custo, então, são para as sequências. Vou utilizar também a matriz AIJ, né, de ordem M por N, para fazer a matriz de incidência. A variável de decisão binária, também para J de 1 até N, número de sequências. A função objetivo, custo vezes a variável vezes X, para J variando em sequências também, né, ou seja, de 1 a 12. Opa, passei rápido aqui. Com as duas restrições, né, a restrição de repetição, a repetição é em voos, então tem uma restrição de cobertura para cada voo, onde a soma, variando nas sequências, de AIJ vezes o XJ, isso maior ou igual a 1, e a restrição de que eu posso escolher, eu devo escolher exatamente 3 facilidades, 3 sequências para alocar os tripulantes, certo? Então, esse aqui é o nosso modelo. Aqui o nosso arquivo de dados, eu preparei assim, tá? Então, parâmetro M igual a 11, parâmetro N igual a 12, a matriz de custo, desculpa, o vetor custo, né? Então, eu tenho custo variando de 1 a 12 também. E a matriz parâmetro A e J é uma matriz da ordem 11 por 12, 11 voos e 12 sequências, tá? Então, lembrando que a gente tem aqui que para escrever a modelagem, o arquivo de dados para o AMPL do Gurobi, a gente precisa colocar, então, o número de colunas e o número de linha. Então, observem que o primeiro parâmetro aqui, na primeira linha, é para falar que tem uma linha só, esse vetor, tá? Uma matriz de uma linha, né? Posso pensar assim também. E já aqui em parâmetro AIJ, a gente tem, então, as linhas de 1 até 11 para o número de voos e colunas de 1 até 12 para o número de colunas, que são as sequências. E os AIJs ali. Eu copiei e colei do Excel aqui, já veio, já consegui copiar aqui, tá bom? Então, tá fazendo a implementação desse aqui lá no New Server. A gente tem como solução o FO igual a 18, não poderia ser diferente, né? Mas se vocês observarem, a solução anterior do Lingo, o Lingo ele nos deu a solução X1, vou até voltar, ó, X1, ele escolheu a facilidade 1, 5 e a 12, 1, 5, 12, né, no Lingo. Já no Gurobi, ele escolheu a 3, a 4 e a 11, tá? Então, vocês vão observar aí que os solvers, eles utilizam métodos diferentes para fazer a otimização quando ele trata o problema de programação inteira, né? Nesse caso aqui inteiro binário, tá? Se você resolver no Excel,
vocês vão observar que no Excel ele escolheu a mesma solução do Lingo. Ele escolhe o x1, o x5 e o x12 igual a 1, né? Ou seja, facilidades, as sequências de voo 1, 5 e 12 para alocar as 3 tripulações, com o mesmo custo, tá bom? Então, eu sugiro que vocês façam aí as 3 implementações para irem se acostumando com as notações. E para encerrar, vou fazer alguns comentários breves aqui, porque a gente tratou o problema de cobertura. Então, quando a gente trata o problema de cobertura simples, ele vai ter lá as restrições de cobertura, x somatório de xj maior ou igual a 1, onde xj é a decisão de escolher ou não aquele conjunto, né? A gente está pensando ali, a facilidade é um conjunto de opções. Então, o S1 nosso ali, ele tinha 2 voos, o S11, por exemplo, tinha 4 ou 5 voos, e assim por diante, né? Então, a gente tem um conjunto, que é o que a gente chama... Esse conjunto é a facilidade, né? Então, aquela facilidade atende uma determinada quantidade de clientes ou de opções. Então, a gente vai ter aí que essas decisões precisam ser maior ou igual a 1 no problema de cobertura. Então, eles sempre vão ter essa característica. Já para o problema de partição, esse somatório, então, vai ser igual a 1, né? Então, dessas decisões igual a 1, porque a gente precisa, então, que essas partições sejam... que essa cobertura não tenha interseção, tá? Então, no máximo, tem que ser igual a 1. Depois eu sugiro que vocês tentem rodar esse problema que vocês acabaram de resolver, colocando igual a 1 e ver se tem solução, tá? Tenta transformar esse problema de cobertura em um problema de partição e ver se ele é factível ou não. Todo problema de partição é um problema de... todo problema de partição é um problema de cobertura, nem todo problema de cobertura é um problema de partição, vocês vão observar isso. Então, alterem o modelo para colocar igual a 1 e veja se deu factível ou não. E tirem essa conclusão, esse problema de cobertura é um problema de partição, esse problema de partição é um problema de cobertura. Façam essa análise, por favor, tá bom? E aí esses problemas de localização de facilidades, né, acontecem muito na prática, né, exemplos típicos de setor público envolvendo decisões de localização de centros de saúde, escola, estações de bombeiro, né, enquanto que no setor privado a gente pode pensar em localização de fábricas, de armazéns, centros de distribuição, colocar filiais e assim por diante, certo? E em diversas situações, né, de sistema de distribuição também, que fábrica escolher para alocar, né, onde colocar o centro de distribuição, onde colocar as facilidades para atender aquele cliente e assim por diante, né? E aí, assim, no modelo que a gente considerou, a gente já tinha definido uma quantidade de facilidades, nem sempre isso vai estar definido, como eu comentei no vídeo no começo, e também aquela matriz de incidência lá, nem sempre ela já está dada pronta daquele jeito, né? Então, às vezes, você precisa mexer um pouquinho do seu modelo. Então, aqui, por exemplo, se a gente tiver um conjunto de nós que representam os clientes e o conjunto dos locais, o custo fixo da instalação, então ele já é conhecido, e aí você tem, então, a variável de decisão, se aquela facilidade vai ser escolhida ou não, e aí você faz a alocação. Se, além de fazer de implementar aquela facilidade, você precisa saber quais os clientes que serão atendidos por essa facilidade, né? Então, por exemplo, eu posso definir X e J se o cliente I é designado para a facilidade J. Então, alterando esse modelo, a gente tem a minimização do custo, então eu vou fazer o F vezes o YI, a variável de decisão se eu implemento ou não essa facilidade. Aqui eu não posso fazer com que o cliente seja atendido por mais que uma facilidade. Então, por exemplo, se eu for fazer uma entrega para o cliente, eu não vou fazer com que a facilidade 1 e a facilidade 2 façam a mesma entrega. Então eu vou colocar uma restrição aqui de partição, na verdade, tá bom? E aí eu só posso fazer com que o cliente seja atendido por uma facilidade que de fato exista. Então eu vou colocar uma restrição de contingência. Então eu vou colocar x e j menor ou igual a yi para todo i. Se o y é 1, existe a facilidade, então a alocação pode ser feita ou não, xi pode ser 0 ou 1. E se ela é 0, automaticamente o x e j é 0 também, ele não pode ser designado para aquela facilidade, certo? Então, basicamente, essa restrição de contingências a gente já aprendeu lá atrás, ela pode aparecer no contexto desses problemas de cobertura, de localização de facilidades. O problema das p-medianas é um caso particular desses problemas de localização, né? Só que aqui a gente quer minimizar a distância, a soma das distâncias para a realização
do atendimento dos clientes pelas facilidades. Então, existem muitas aplicações, né? Por exemplo, localização de heliportos, né? Problemas de verificar onde colocar o heliporto para atender todos os clientes naquela distância, problema de localização de antenas, problemas de posicionamento de navios para coleta de petróleo, por exemplo, né? Centro de atendimento para, por exemplo, onde colocar uma escola para minimizar a distância e assim por diante. Então, nesse caso, a gente adiciona, além das restrições anteriores, a gente adiciona aqui o número de facilidades, né, o número de centros que você vai estar colocando. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar a soma de YI igual a P. Então, observem que no exemplo anterior que a gente fez da companhia aérea, a gente tinha basicamente uma única variável de decisão, que era o XI, está fazendo o papel aqui do YI, e a gente tinha esse P igual a 3. Então, na verdade, a gente estava escolhendo exatamente 3 facilidades, só que lá no contexto de minimização de custo, né? Então, aqui pode ser num contexto de minimização de distâncias. Então, aparece essa restrição aqui, tá? A restrição de contingência, ela continua aparecendo, porque a localização, o cliente só pode ser designado para ser atendido por uma facilidade que de fato foi escolhida para ser implementada, certo? Então, esse aqui é o problema das P medianas, um caso particular aí de problemas de cobertura, tá bom? Por hoje é só, pessoal. No nosso encontro síncrono, então, a gente discute essa implementação. Caso haja alguma dúvida ou dificuldade, a gente conversa no nosso encontro síncrono. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.